senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que te juridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até ao fim. Eu sou Rodrigo Ávila e estou aqui dividindo a mesa com Pedro de Regina, já que Natália está curtindo suas férias europeias. Como é que você está, Pedro? Tudo bem, graças a Deus. Aqui é trabalho. Aqui a gente não está de férias, não. A gente está na correria do trânsito e a labuta noturna aqui no Rio de Janeiro. Vamos que vamos. Pois é, enfim, o trânsito tem sido especialmente caprichoso conosco. Está substituindo a Natália na nossa companhia, né? Tá sempre do nosso lado, igual a Natália está quando não está de férias. Mas, cara, eu vou ter que falar isso aí. Eu vou ter que repercutir essa notícia que eu acabei de ler pra você, cara. Porque, fala aí, manda aí. Pô, essa notícia aqui eu acabei de ver. Inclusive, o Instagram veio do @direito para mamães, tá? Que, inclusive, é um bom Instagram, se vocês quiserem ter um conteúdo de direito de família focado nas mães. Que é o seguinte: homem só paga pensão após proibição de ir aos jogos do Bahia Esporte Clube Bahia. Homem só paga a pensão após proibição de ir aos jogos do seu clube, ou Bahia. Essa decisão vem de um acordo judicial que era para lhe quitar dívidas de sua pensão alimentícia depois de ser proibido pela justiça após frequentar esses jogos. Pedro, claro que essa notícia é curiosa, mas a gente pode abordar alguns temas de estratégias para limitar e promover a maior colaboração da outra parte em acatar as medidas judiciais, né, cara? Cara, então, eu teria que ler esse processo. Pegou agora do nada, assim, o caso, mas como é que um juiz proíbe o direito do cara em um jogo de futebol porque ele não tá pagando? Qual é a relação? Não tem nexo nenhuma coisa. A justiça determinou que ele precisava se apresentar na delegacia 4 horas antes de todos os jogos, e para lá ficar até o final da partida. E talvez para ele isso tenha sido o fim do mundo. Esse tipo de decisão segue o artigo 139 do CPC, que permite que a justiça use medidas coercitivas para garantir os cumprimentos de ordens judiciais. Ah, tudo bem, mas assim, proibir o cara de ir ao jogo? Aparentemente era algo que, né, era muito cara, importante para ele. Não dá nem pra comentar sem ler isso. Quer dizer, isso provavelmente é segredo de justiça, mas assim, loucura essa decisão. Eu achei meio bizarra, pra ser sincero. Você achou bizarro? Eu achei criativo. Pelo sim, pelo não, deu certo, né? Que ele pagou após essa mas até onde vai o limite do juiz poder te limitar na sua liberdade de ir e vir, né? Complicado, né? Complicadíssimo, senhores. E vocês, o que vocês acham? Vocês... bom, se vocês são divorciados e têm filhos, paguem a pensão alimentícia, isso é importante. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato, óbvio. Mas o que vocês acham? Se vocês acharam essa criatividade do nosso judiciário interessante, comenta aqui nos comentários para a gente poder falar sobre isso. E agora, Pedro, vamos falar aqui sobre diversos temas, mas, se eu não me engano, essa semana vai ser nosso primeiro episódio especial para os membros do Clube do Manda, Pedro e Regina. E aí a gente vai falar sobre justamente o caso Luva de Pedreiro e todos os impactos que a exposição midiática desse caso trouxe para o processo. Abordamos nesse episódio, inclusive, questões materiais e processuais do caso. É um pouco diferente do que a gente faz aqui normalmente, né, cara? É verdade, foi uma dinâmica completamente diferente para ser mais participativo e para a gente ter o feedback de vocês também, como que a gente pode fazer de modo mais colaborativo as nossas pautas. Exatamente. Então, se vocês têm interesse em estudos de caso aprofundados, vocês sabem o que fazer, né? Em algum lugar da tela aqui vai ter o QR Code e também o link na descrição. Participe do Clube do Manda, pois ali você vai ter muito mais conteúdo e, de fato, estaremos agregando cada vez mais em reflexões, em conteúdo também, para que você se torne um advogado melhor, assim como nós somos também fazendo os estudos de caso, né, cara? Novas dinâmicas, novos formatos e aproveita que é de graça por enquanto. Por enquanto. Agora vamos voltar para nossa pauta aqui, Pedro e Regina. E a primeira notícia a gente falou no último episódio sobre a OAB, né? Na última gravação. E voltaremos a falar sobre a OAB. Mas nesse caso eu acho interessante o posicionamento, que é uma coisa que a gente pede muito da OAB, né? E dessa vez, de fato, ela agiu no sentido da promoção como podemos falar, da justiça, né? E do trabalho do advogado. O que você acha? Tardiamente. Tardia? Pois é, a OAB defende cautela em decisões judiciais e manda recado ao STF, né? Que medidas devem respeitar a Constituição. A OAB enviou uma carta ao país pedindo equilíbrio, respeito mútuo e observância rigorosa da Constituição em meio à escala de tensões entre poderes e a radicalização do debate público.
O texto foi divulgado na noite desta quinta-feira, dia 7 de agosto, sem citar nominalmente. A entidade também chegou a mandar um recado ao Supremo Tribunal Federal. No texto, a entidade evita tomar partido político. E se tivesse tomado partido político, aí, de fato, estaríamos criticando aqui, porque não é papel da OAB. E afirmou que não pode ficar diante de excessos de qualquer natureza e de origem institucional. Em um dos trechos mais sensíveis, a OAB faz referência direta às medidas cautelares e severas das prisões determinadas sem trânsito julgado. Caso recente do ministro Alexandre de Moraes, sempre aqui, né? Figurinha carimbada. Eu acho que a gente fala mais de Alexandre de Moraes que Elon Musk naquela época. Que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente. A OAB também reforça que a atuação do STF deve sempre seguir os princípios que sustentam a própria democracia e defendeu prerrogativas da advocacia, como sigilo profissional e acesso aos autos. A entidade disse que continuará agindo dentro dos marcos institucionais contra decisões que firam essas garantias, independentemente de posição ideológica dos envolvidos. Pedro de Regina, isso aqui eu acho que a gente vai falar agora sobre um tema que ultrapassa até a advocacia em si, mas também é uma carta à manutenção do que está previsto na Constituição sobre a questão da justiça brasileira, né, cara? Vou traçar um paralelo aqui, antes de falar sobre esse caso especificamente. Uma das sociedades cujo direito é mais respeitado é a Alemanha. Então, a sociedade alemã tem ali, através principalmente do BGB, um direito que é paradigmático e usado como referência mundo afora. E um dos motivos para assim ser é porque a lei lá, de fato, ela é aplicada de forma pragmática. As leis são muito bem elaboradas de forma cuidadosa, respeitando, obviamente, o processo legislativo, com poucas reformas, mas de uma forma muito concisa, de acordo com também a sociedade a qual ela está inserida, a Alemanha, obviamente, no caso. E por isso, a interpretação de um juiz alemão, ela é muito adstrita, ela é muito restrita ao que a lei está estabelecendo. É muito menor o grau de subjetivismo na interpretação da lei alemã do que, por exemplo, a gente vê no Brasil. Aliás, é dísparo, é discrepante e abissal essa diferença. Por isso, no meu entender, que muitas vezes as leis brasileiras são criticadas. Primeiro que elas são muito mal elaboradas, em sua grande maioria, são confusas, são incompletas, são desatualizadas, às vezes ela entra já em vigor, já com data de validade. Às vezes ela demora para entrar em vigor e quando entra também não é da melhor forma. O processo legislativo no Brasil é muito complicado, é muito moroso, é muito político e, consequentemente, isso abre um grau de subjetivismo imenso para que o tribunal faça, às vezes, de legislar ou, muitas vezes, reinterpretar aquilo que está escrito. Isso é muito nocivo para o país. Isso causa insegurança jurídica, isso traz debates que, de repente, uma elaboração legislativa melhor, mais bem conduzida, não precisariam abordar. Isso faz com que, muitas vezes, o judiciário ganhe um protagonismo no qual, de certa medida, eu sou contra, porque o judiciário ele não deveria ser... não deveria estar tendo tanto poder de legislar como ele tem. Mas também não é uma crítica direta ao judiciário. Por quê? Porque o judiciário só faz estas vias de legislar porque o Congresso, que deveria estar legislando, às vezes não legisla. Eu concordo. Então, no momento em que a legislação é fraca ou há uma ausência de legislação por parte do poder legislativo, Congresso, ato senso aí, de modo mais amplo falando, abre margem para que o judiciário ganhe um protagonismo e não só julgue, como tenha que legislar. Porque se posto um caso de uma ausência de legislação, de uma deficiência legislativa, ou qualquer que seja o caso que é posto no judiciário, que o judiciário tem que... O judiciário vai ter que, de alguma forma, julgar aquele caso, interpretar, enfim. Então, é uma dupla culpa aqui, né? É tanto o legislativo ser capenga, não ser técnico, não ser eficiente, principalmente eficiente, eu acho, até moroso, como também o judiciário acaba ganhando esse holofote, que às vezes até desgasta a situação do judiciário. Então, a gente está vendo agora, principalmente quando você aborda questões políticas, onde você tem essas diversas interpretações. A gente trouxe aqui, por exemplo, no episódio passado, quando, por exemplo, o juiz auxiliar do gabinete do Alexandre de Moraes, ou seja, nem foi Alexandre de Moraes diretamente, determinou que os militares, dentro de quartéis, dentro da sua função, que eles são obrigados a usar uniformes, tivessem que tirar o uniforme.
Então, assim, ainda que você interprete que isso é certo, que é errado, a gente não vai nem entrar nesse debate outra vez, já foi tema do episódio passado. Se você está acompanhando, faça o seu juízo de valor. A gente não está aqui mais nesse lugar agora para falar sobre isso. Mas isso não foi o primeiro caso. Isso não é um caso paradigmático, um militar ser julgado. Então, por que em 2025... tantos anos depois de Constituição, de mudança de lei, se traz esse tema para debate, causa esse desgaste institucional, se traz um debate, uma exposição, querendo ou não, do gabinete. Eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado para que as instituições não acabem criando debates bélicos entre elas. Perfeito. Então, eu acho que a razoabilidade na forma de se agir, na forma de se julgar e na forma de se fazer lei, ela tem que ser muito melhor debatida interna corporis, internamente dentro dessas casas, seja no legislativo, seja no judiciário, para que evite determinados desgastes que afetam a população de modo geral. Exato, e nesse caso a gente está vendo aí, como você bem falou, Pedro, que diante da omissão legislativa a corda estoura no judiciário e o impacto negativo de imagem acaba indo para o judiciário, praticamente, na minha opinião, coloca uma obrigação até um posicionamento da OAB nesse sentido. E claro que, como você falou, né, pode ter sido um pouco tardio, mas eu acho que... E aí, de novo, gente, vocês nos acompanham aqui, sabem que política não é o nosso tema, por isso que a gente vai fazer uma análise da conduta da OAB nesse caso, independentemente de quem está no poder, né? Eu acho que é um posicionamento importante, porque... se a OAB é uma ordem, né? É um conselho de classe que está que se propõe a defender o interesse do advogado, e defender o interesse do advogado nesse caso é defender o andamento do devido processo legal e da justiça. Isso que eu ia falar, né? Nem só do advogado, aí é da justiça como um todo, né? Que ela está fazendo essa entendendo o advogado como a OAB fala, o advogado como instrumento da justiça. Instrumento né? da justiça. Eu acho que a OAB se posiciona num momento importante e, cara, a OAB é isso, né? É uma representatividade que ela tem que trazer visando a figura do advogado, né? E, por consequência, a figura, o conceito da justiça brasileira, né? Antes tarde do que nunca, mas eu acho que a OAB, ela peca um pouco em determinadas pautas que ela demora a se manifestar. E não é nem se posicionar, porque outra vez, isso foi uma coisa muito legal que eu achei na nota, ela não adota lado político, né? Não, zero. Apesar da gente saber que a OAB já teve questões ideológicas aí confundidas, já foi mais militante e tal, e eu sou radicalmente contra a OAB ser militante, independente para que lado que ela for, a nota ela tem que ser neste sentido que ela foi de não estamos adotando viés políticos, só queremos que seja respeitado o limite da lei. E aí volto ao que eu falei sobre a questão da Alemanha. Por quê? Porque no Brasil, de algumas décadas para cá, se começou a ser permissivo, isso nasce naturalmente no STF, quando, por exemplo, a gente já citou aqui algumas vezes, preâmbulo de Constituição vira, por exemplo, fonte de direito, alguma coisa completamente inimaginável para quem é da minha geração para baixo, quando você estudava fonte de direito, você vê o preâmbulo como tal. Por exemplo, né? Posso citar vários outros exemplos, mas ali para mim foi o marco, na minha visão foi o marco ali das reinterpretações da Constituição e mitigação do que o texto dispositivo de lei fala. Você abre um precedente muito perigoso. E é isso que me preocupa. Quando você abre um precedente que é subjetivo, para que você diga, a partir de agora eu posso ser subjetivo nesta matéria que é a interpretação da disposição legal, você descola completamente da eficiência e da admiração que todo mundo tem pelo, por exemplo, Código Alemão, inclusive esse jurista brasileiro. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, é um que cansa de citar, inclusive no livro dele que eu já li, aspectos e partes do BGB e do Código Alemão. Inclusive o BGB, a Constituição brasileira, o Código Civil brasileiro tem como fonte o próprio BGB, né? Então, assim, é muito perigoso quando você começa a trazer muito grau de subjetivismo e interpretação para dispositivos legais. A lei, ela tá ali para ser aplicada. E a partir do momento que ela não é aplicada, ela pode ser interpretada à torto e direito, você traz, insegurança jurídica, e 2,
uma completa bagunça jurídica no que as pessoas até entendem. Hoje em dia, se você falar com a pessoa assim, o judiciário vai falar, o judiciário hoje em dia é maluco, o STF dá umas decisões que a gente nunca viu antes. Tem todo esse aspecto, assim, né? E assim, de STF, mas você vai para tribunal direto. Sim. E isso eu acho que é ruim até para os jogadores, até para os próprios juízes, não só para o lado do advogado ou de uma parte, mas para o lado dos juízes. Porque eles se encontram no cenário onde as pessoas estão trazendo um grau de descredibilidade para uma profissão que é séria, que é correta, que é difícil de você chegar para quem estuda e passa, né? No concurso da magistratura, por exemplo, mas também pode estender para um promotor, para um procurador, enfim, os cargos públicos de forma geral. Cara, você tem que trazer o judiciário como um porto seguro, onde ali a justiça vai prevalecer, o seu caso vai ser analisado por quem tem que ser analisado, vai ser julgado da forma correta, e não essa bagunça que o judiciário virou, também muito pelo que a gente falou, pela questão do legislativo ser deficiente. E eu digo isso, vou até de agora em diante, entre aspas, abrir uma aspa, que um dos estagiários lá do escritório, conversando sobre um professor que é ministro do STF que dá aula para ele falou e alguém questionou na aula, mas o judiciário está legislando, que era um assunto político, também não vou adentrar aqui, mas enfim, foi debatido isso na aula, e este ministro do STF falou, o judiciário legisla sim, mas legisla porque o Congresso não faz o que deveria fazer. Então, já que o Congresso não vai, isso chega pra gente, a gente vai ter que legislar. Gente. Porque se quer nosso colo, a gente vai resolver. A gente não vai passar adiante, a gente não vai deixar de abordar ou enfrentar um tema que a nós foi posto, diferente do legislativo, que deixa lá correr, arquiva a lei, volta, tal, enfim, todo o processo legislativo, a gente sabe como é que vai, politicamente funciona, e aí acaba que a lei em si não é feita, não é revisada, enfim, não é feita da forma como deveria ser, né? Exatamente. Enfim, acho que esse tema está bem abordado, vê o que o pessoal põe nos comentários o que vocês acham, curta, comenta, compartilha, que sempre vale a pena. Mas, Pedro, agora, falando em omissão do legislativo, vamos falar de um tema que, cara, a gente tem que falar, né? Eu acho que a gente tem cara como... É chato falar, mas a gente tem cara até com uma missão aqui de um tema que tem relevância jurídica e tomou conta aí do noticiário, inclusive está dando agora já nacional, no Fantástico, enfim. Que é o vídeo do influenciador Felca, né? Que é Felipe Bressamim, se eu não me engano o nome dele. E que é sobre a adultização de menores de idade no ambiente digital. Isso é um tema que abre espaço para várias conversas aqui, né? A gente pode estar falando sobre a omissão do legislativo, num caso que, mal ou bem, todo mundo estava meio que sabendo o que acontecia na internet, né? E graças a Deus, ou seja, graças ao que você acredita, o Felca foi um cara que conseguiu botar uma lupa, né? Um holofote sobre esse tema que... Gente, a gente não precisa ficar aqui falando do nível de asquerosidade dessa conduta. Enfim, a adultização, gente, para vocês entenderem, basicamente são pessoas maiores de idade, pais ou, enfim, empresários, agentes, sei lá, que pegam, que começam a produzir conteúdo com menores de idade com a intenção de sexualizar esses menores, essas menores, a fim de obter lucro, né? Com monetização, patrocínio, enfim. Bom, em linhas gerais é isso. Se vocês quiserem entender melhor, o Felca fez um vídeo extenso de quase 50 minutos, trazendo não só denúncias com pessoas próprias, e também trouxe ali uma especialista psicóloga para poder falar sobre o impacto disso na vida de uma pessoa que vive isso na fase da infância, da pré-adolescência. Dito isso, Pedro e Regina, acho que a gente pode começar a falar aqui sobre a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que eu acho que é a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu ouvi falar. Eu falei, gente, onde é que isso está previsto no ECA? Porque tem que estar, né, cara? Assim, até antes da gente entrar mais no aspecto hard da lei... Claro. Eu acho que a pedofilia, se não é o mais hediondo dos crimes, com certeza ele é top 3 na minha concepção. Eu acho que deveria ter um rigor absoluto para punir o pedófilo. O comprovado pedófilo. Assim, só um disclaimer, assim, não é passar panismo, não, porque as informações são essas. Não há
não há conduta de pedofilia. Há uma exploração sexual no sentido de exposição de imagem de menores de idade para trazer esse sentido, né? Não. No vídeo, se você for ver bem, ele mostra, inclusive, alguns pedófilos, inclusive com mensagens. Ele mostra, sim, ele conteúdo... mostra, por exemplo, códigos que eles usam, sim, canal verdade. de fãs. É verdade. Eles têm esse aspecto também. Então, assim, pra mim, isso é assim, um dos crimes mais graves que tem em qualquer sociedade. Não deveria ter progressão de crime, não deveria ter benevolência, não deveria ter nada. Assim, deveria ser a pena mais grave que pudesse ser aplicada no mundo para um cara desse, para uma pessoa dessa. Eu acho que isso é muito caro. Inclusive, eu vou contar vou fazer uma confidência aqui, vou tratar um caso pessoal que eu tive no escritório. Logo que eu me formei, e literalmente logo que eu me formei, tinha acabado de pegar a carteira do OAB, não tinha um mês que eu tinha pego a carteira do OAB. Chegou um cliente no escritório, que já era um cliente no escritório, e esse cliente, ele já teve uma posição no governo muito alta, uma patente muito alta no governo, e a gente já tinha feito constituições de offshore para ele, um assunto empresarial, nada a ver com esse tema. Porém, num determinado dia, num domingo de madrugada, ele me liga. Eu achei que a ligação tivesse errada, o cara se enganou, ligou errado. Começou a insistir, eu atendi, voz de sono, madrugada, domingo e tal. E ele queria me encontrar. E aí eu falei, cara, segunda-feira a gente vai, não tem necessidade de ligar. Não, é agora, precisa ser agora lá. Eu falei, cara, então assim, pra eu te atender agora vai ser mais caro do que a hora que a gente geralmente cobra. Não, tudo bem, isso aqui. Foi no escritório. Eu recebi ele no escritório, abri o escritório, recebi ele. E resumindo a história, ele estava sendo investigado pela Polícia Federal por estar cometendo crime de pedofilia. E o escritório, como quem não sabe, eu falo aqui, mas quem já acompanha a gente sabe, a gente não faz criminal. E aí, eu lembro que quando ele começou a falar mais ou menos a história, que a polícia foi, pegou o computador... Na época era aquele CPU, né? Aquele computador antigo. Hoje em dia acho que nem existe mais isso, mas enfim. Pegou lá, ele falou, pode ser que tenha alguma coisa em CD, disquete, artigo, pendrive, lá. Queria saber como é que a gente pode fazer. E eu me lembro que eu tinha acabado de me formar. Eu falei assim, você fez? Aí ele falou assim, não, veja... Aí ele deu aquele famoso somebody love. Ele não falou nem que sim, nem que não. Veja bem, tem coisa ali que pode ser que ligue, mas não é que eu tenha feito, sei o que, ó. E eu falei, não vou pegar. E aí, outra vez, resumindo a história, esse cara chegou pra mim e falou, eu te pago 1 milhão pra você assumir esse caso. Eu tenho confiança em você, por tudo que vocês já fizeram aqui no escritório, eu te dou 1 milhão antecipado, independente do resultado do processo, e eu gostaria que você fizesse a atuação da gente, por outra vez, por a questão de confiança que a gente tem em você, eu acredito em você, eu acho que você vai me defender melhor do que qualquer outro advogado que eu vai contratar. E eu recusei o caso. Só para vocês terem uma ideia, R$1 milhão na época que eu me formei, o meu pai tinha, naquele mesmo ano, comprado apartamento de frente para a praia de Copacabana, que foi metade desse valor. Poderia ter comprado 2 apartamentos e ainda sobrar para comprar na esquina de quarto e sala desse apartamento. Isso eu recém-formado. Esse é o nível de dinheiro. Esse apartamento hoje, para você ter uma ideia, porque eu sou advogado desse condomínio, ele foi vendido a 2,5 milhões. Então você está falando aí de mais ou menos mais de 5 milhões em termos atualizados. Obviamente nessa correção monetária. Isso é o valor de imóvel para fazer um paralelo daquela situação, naquele dia, naquele momento. Que eu poderia ter ganhado ali recém-formado, tá? Não é já tendo carreira traçada, não. Recém-formado. Então, era muito dinheiro. 1 milhão ainda é muito dinheiro hoje, mas assim, naquele momento ele ainda era muito mais dinheiro do que era hoje. E eu recusei por uma questão muito básica, que para mim é muito cara. São os meus princípios. Eu jamais advogaria para um pedófilo como eu jamais vou advogar. Isso não existe nenhuma hipótese de eu fazer. E existem alguns crimes que, na minha visão, como a pedofilia, tráfico de pessoa, tráfico de... Cara, assim, escravo, por exemplo, as coisas que trabalham na área... Não tem dinheiro no mundo. Se o Elon Musk chegar para mim e falar, eu te dou 1 bilhão e você advoga para mim, eu vou falar não. Não adianta, que são questões para mim que são muito caras. Graças a Deus, eu nunca tive na minha família ninguém perto disso, ou ninguém coisa assim pra ver. Mas eu sei que são assuntos muito caros pra sociedade, independente de seja que eu viva, que eu esteja inserido ou não. Então, pra mim é inegociável, não existe dinheiro no mundo que vai me pagar. Ainda que o cara tenha direito, por lei, não existe dinheiro no mundo que vai me pagar pra eu defender uma conduta dessa de qualquer pessoa que seja. Então, eu tô falando isso por quê? Porque eu achei muito legal o Felca,
que é um influencer que nem é ligado a isso, assim, eu nem acompanho muito. Ele é meio Casimiro, assim, de cara meio até de coisas. comédia, assim, né? Pelo que eu entendi, assim, do que ele faz. Trazer à luz de muitas pessoas, porque esse vídeo já bateu mais de 30 milhões de visualizações. Quando eu vi hoje, ele ultrapassou. Tava em 33 quando eu comecei a ver. Ele é legal, porque tava 32 e muito, e depois já tava 33. Então, assim, ainda é um vídeo que as pessoas estão assistindo. Ele trazer à luz um tema que as pessoas não gostam de tratar. E por que as pessoas não gostam de tratar? Porque a pedofilia, esse assunto, que é um assunto seríssimo, ela não tem classe social. Eu trouxe, por exemplo, o exemplo desse cliente, mas se vocês quiserem pesquisar, tratando de judiciário, pesquisem ex-ministros do judiciário que já foram investigados, por exemplo, depois de sua aposentadoria, com casos relacionados à pedofilia. E que por poder, por qualquer coisa que você queira acreditar, caso esse foi arquivado, inclusive. Pro meu total desprezo e nojo de condutas como essa, que a gente conhece, e eu poderia citar vários outros casos sobre isso que a gente fica sabendo no judiciário. Uhum. E aí eu volto a dizer, esses tipos de conduta, se não houver um rigor na lei para punir, vai continuar existindo. E outra vez, é o que eu acho que foi muito legal do Felca, desse influencer, ter trazido à luz do debate público um tema tão caro e tão difícil de ser tratado. Exato. E aí, assim, a gente fica falando sobre influencer, os novos mercados que a internet trouxe, né? E o mercado de influência é um deles, com a questão da publicidade, etc. Inclusive, a gente trouxe um caso recentemente, né, de uma marca contra... uma influenciadora contra uma marca por exposição. E é legal ver que, enfim, o Felca conseguiu trazer esse debate a ponto de haver uma movimentação dentro do legislativo. Há quem comente, isso é só um oportunismo para poder ter um aproveitamento parasitário ali, digamos assim, desse assunto. Mas os mais otimistas, que normalmente é o lugar que eu me encontro, eu não estou enxergando como um oportunismo, estou enxergando sim como uma oportunidade de poder tratar desse tema de forma mais cuidadosa, né? De forma a dar mais importância a isso e trazer. E o que está acontecendo é justamente que o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que pretende colocar em votação projetos que tratam da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Segundo o próprio Mota, o vídeo do influenciador Felca, denunciando a exploração de menores de idade nas redes, chocaram e mobilizaram milhões de brasileiros. O nome dele é realmente Felipe Bressamim Pereira, 27 anos, de Londrina. Enfim, isso é muito interessante, né? De ver que como as novas mídias também conseguem impactar. Nesse caso, está tendo um impacto político, mas assim, a gente está falando que vai haver um impacto jurídico, se for realmente uma oportunidade e não oportunismo. Né? Já tivemos outros momentos em que isso aconteceu. Tomara que esse seja mais um caso e que, enfim, esse tipo de conduta exista cada vez menos. Fazendo um paralelo agora na parte mais hard do jurídico, direito de imagem de pessoas maiores de idade, conforme já até falamos recentemente, no caso, acho que foi a Érica Januza, né, com a Farm, está tudo no Código Civil. Né? Já o direito de imagem de crianças é tratado no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E se vocês quiserem dar uma olhada no artigo em si, é o artigo 17, né? Que trata do respeito, o direito ao respeito e consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação de imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças crenças dos espaços e objetos pessoais. Enfim, é esse cenário que a gente está e trazendo, como o Pedro falou, esse caso, como a gente está falando, né, é um dos mais imundos, assim, né, que a gente pode falar, e é importante que a gente traga isso à tona, porque a gente tem que tratar também do assunto como é que as redes sociais, as plataformas de tecnologia vão lidar com esse tipo de situação. Porque se ele está falando se ele conseguiu acessar esse tipo de conteúdo com tanta facilidade e há, inclusive, um código interno entre essas pessoas para trocarem essa espécie de conteúdo, as redes sociais têm que ter responsabilidade, na minha opinião, responsabilidade sim, porque ali elas estão promovendo justamente um espaço para que você cometa crimes. Não é verdade? Tentando fazer um paralelo com o mundo fora da internet,
é como se houvesse, de certa forma, um local de comercialização proibida de algo, de comercialização de algo que seja proibido por lei. É o mesmo paralelo. Então, se você é o dono desse espaço, você tem a obrigação de regular também. Cara, você trouxe muitos assuntos, muitos temas, muitos pontos aqui, eu vou tentar lembrar de se eu todos. perdesse a linha de Não, raciocínio, mandou bem pra caramba, só porque eu vou tentar lembrar de todos. Mas vamos ali, eu lembro que você falou sobre a questão do paralelo que você trouxe com a B. Então, assim, um primeiro paralelo que eu vejo sobre a Câmara é usar esse boom midiático do vídeo do Felca pra poder minutar a lei. Cara, excelente que use. Ainda que seja oportunista, desde que faça da forma, outra vez, eficiente, correta, e que seja uma lei que enrijedeça a punição e faça ser cumprida a punição, que não tenha progressão, que não tenha habeas corpus, que não tenha nada, o cara vai ser enjaulado se ele fizer isso, no mínimo. Cara, beleza, que faça a Câmara e vamos aplaudir de pé se ela fizer de fato, levar isso adiante, que a mídia continue reverberando essa notícia para que a Câmara de fato se implemente, porque a gente sabe que o poder midiático influencia diretamente. E que o Felca ganha uma medalha de honra, né? E que ganhe todos os louros por ter trazido à tona esse debate. Que é um paralelo que eu critiquei da OAB. Demorou, poderia ter feito a nota preventivamente, esperou a mídia para poder fazer a nota. Mas beleza, fez. Ok. O que eu acho desse caso? Aí a gente tem que fazer um parênteses. Se você for pegar o ECA, literalmente, o ECA foi feito lá na década de 90. Sim. Então, nessa época, não existia rede social, não existia tudo isso da internet que existe hoje em dia. Então, naturalmente, se você for ler o ECA, não vai ter nenhum artigo ipsilíteres dizendo sobre esse caso. Sobre esse caso, por exemplo, a adultização, que é o tema aqui dessa parte da pauta. Então, naturalmente, é um compilado de artigos. Tem o 17, o 19 que o 17 que o Rodrigo trouxe. Tem o 140 e pouco 149, também. 249, 241. É um compilado de artigos, você vai fazer uma interpretação. Aí sim, tem que fazer uma interpretação, porque a lei na época não existia. Isso tudo que a gente vê na internet hoje em dia. A adultização, muito menos, na internet nem era um tema na década de 90, quando o ECA foi concebido, foi publicado, né, foi promulgado. Então, naturalmente, você tem que trazer um compilado de leis para poder montar o case ali, e o julgamento. No Código Civil que o Rodrigo citou é o artigo 20, o qual já foi através da DIN, se eu não me engano, 4518. Aí quando você abrir lá no site do Planalto vai ter essa DIN entre parênteses, confirma, mas se eu não me engano é 4518, do qual a STF já reinterpretou, e aí de forma acertada, o artigo 20 do Código Civil, que diz que o direito de imagem, ele causa a violação se alguém usar, independente de você ter materializado aquele uso da sua imagem ou não. Ou seja, independente da pessoa ter tido lucro com o uso da sua imagem, ela tem que indenizar se ela não pediu autorização prévia para poder usar aquela imagem, se ela usou sem essa autorização. Então, é uma interpretação que foi o Anderson Schreiber que escreveu, um dos doutrinadores que escreveu sobre isso antes da mudança da lei. E depois tem súmula do STJ já sobre isso, e tem essa DIN do STF também agora que reinterpretou de forma acertada essa questão do tema do artigo 20 do Código Civil. Então, outra vez, é um compilado de leis que você tem que interpretar para poder se chegar a esse resultado, porque na época que foi promulgada essa legislação não existia esse tema que a gente está tratando agora. Então a lei não pode outra vez, já que não existe uma lei, que o Hugo Mota agora está querendo outra vez trazer isso à tona, legislar sobre isso. Como não existe, cabe ao judiciário fazer essas vias. Então é legal porque a gente trouxe a parte conceitual de como funciona e agora tem o caso prático que a gente está botando aqui na veia para vocês entenderem literalmente o que foi feito. Isso aqui nem foi programado, acabou acontecendo dessa forma. Então, são 2 pontos. Cara, essa notização é muito bizarra, porque eu acho que você tem que, nessa lei que o Hugo Mota for fazer, ou no que esse projeto de lei, seja lá o que ele for capitanear nesse sentido, cara, eu acho que você tem que ter uma cadeia de pessoas que tem que ser responsabilizadas. Cara, pai e mãe, por exemplo, nesse vídeo ele fala que tinha uma mãe que deixava o seguidor pagar pra dormir com a filha que era menor de idade, e o cara deu uma boneca pra filha. Cara, assim, eu não sei o que é mais absurdo nessa história toda. É a mãe permitir, é um cara de 50 e tantos anos que ele cita no vídeo que dá uma boneca pra dormir com uma criança que tá sendo sensualizada e adultizada na rede social. Cara, é tudo tão absurdo que eu não sei nem por onde começar aqui a minha revolta. Então, assim, tem culpa a mãe.
A criança, coitada, é menos culpada, porque ela não tem nem noção do que tá acontecendo na vida dela. Não tem discernimento para poder distinguir a gravidade do que tá sendo feito ali com a vida dela. Mas tá envolvida, né? Querendo ou não, é o pilar desse envolvimento todo. Mas não tem culpa de nada, coitada. Aí você tem um cara que é completamente consciente que tá pagando pra... Cara, assim, é muito absurdo pra ser tratado. Essas pessoas todas têm que ser punidas num grau, num rigor, assim, extremo. Porque só o extremismo e efetivamente a aplicabilidade... O rigor da aplicabilidade legal é que você vai começar a coibir. E aí a gente vai pra internet. Vai pra inteligência artificial, que você muito bem trouxe. Como que no boom inicial de inteligência artificial generativa, de vários avanços tecnológicos que a gente está vivendo, como é que você não consegue numa rede social programar a IA para identificar as questões de pedofilia e de outros crimes ali da adultização que envolve a sexualização de menor, todos ali que foi exposto no vídeo. Cara, isso eu acho muito grave. Eu vou ter Isso eu acho muito grave, é não ter uma medida proativa das redes sociais como toda pra poder identificar. Por que a gente não tá tratando de Deep Web aqui nesses casos? Não é. Nada disso aconteceu no Deep Web, isso aconteceu no Instagram. Isso acontece no YouTube, no TikTok. São redes abertas. São redes públicas. São redes que qualquer imbecil pode criar uma conta aqui agora e começar a fazer. O Felca faz isso no vídeo dele. Ele fez. Ele cria, começa a curtir coisas de criança. Daqui a pouco o algoritmo começa a indicar ele coisa de criança. Cara, isso é um absurdo. Como é que a rede social faz esse tipo... Não bloqueia esse tipo de algoritmo pro cara? Entendeu? Então, assim, também falta uma responsabilização. E aí, essa parte eu acredito que seja importante regulamentar a rede social. Por você obrigá-la a ter um rigor para punir condutas criminosas como essa, por exemplo, de adultização de criança, de sexualização, pedofilia, até chegando no caso de pedofilia, sabe-se lá o que pode dar de resultar. Para quem entende, acompanha e tenta estudar um pouco como funciona o algoritmo e por que o algoritmo é usado, na verdade que as redes sociais, independente de qual for, tá? Eu não tô julgando mérito, julgando qual uma rede social específica, não. Elas funcionam a partir da retenção. Elas querem manter o usuário dentro da rede social. Afinal de contas, isso aumenta a relevância dela perante a sociedade. Sendo assim, gente, então, diante de uma lógica dessa em que, infelizmente, na sociedade há pedófilos, se eu promover um conteúdo para ele nesse sentido, ele vai ficar mais tempo na minha rede social e, naturalmente, eu vou ter mais dinheiro a partir de AdSense, etc. Só que o ponto gente... E a pessoa monetiza. A criança, a mãe que tá gerindo esse canal vai monetizar. Exato. E é isso que o Felco, inclusive, traz uma parte do vídeo, porque ele fala que ela começou a entender que a sexualização da filha dela trazia mais monetização, mais dinheiro. Caralho, é muito absurdo. Assim, absurdo atrás de absurdo pra mim. E aí, diante disso, eu entendo totalmente que o algoritmo tenha um comportamento macro, né? Em que você tem esse racional que, por exemplo, eu posso gostar de carro e alguém vai me mostrar carro. Tudo bem. Mas determinados temas, e assim, ele está falando de um aqui, mas existem outros diversos que carecem de uma maior regulação. Existe a necessidade disso. Porque se no offline há regulação, por que no online não vai ter? Eu acho que a gente tem que começar a fazer um paralelo um pouco disso em tudo que a gente está querendo falar sobre esse assunto da regulação das redes sociais. A partir do momento em que algo é proibido no mundo físico, digamos assim, que também seja no mundo digital. E aí, meus amigos, podem chegar algum momento, de novo, eu vou passar aqui tangenciando, né, o assunto político, que não é o nosso foco. Isso não pode ser um debate político. Isso é um debate jurídico e isso é um debate social. Total. Então, quem trouxer esse tema para um debate político, sinceramente, no mínimo, uma visão muito limitada do impacto que isso causa na sociedade, né? Porque a punição para isso hoje é merreca. Se eu não me engano, tá vendo na pauta, 4 a 8 anos. Por aí. Então, assim, é muito pouco. Assim, tu estragou... Assim, gente, a pedofilia é uma coisa tão séria que você estraga a vida de uma criança para sempre. 4 a 8 anos. Ainda que você trate psiquiatra e tudo mais, acabou, cara. Assim, você não tem como voltar atrás. Não tem como restabelecer o status quo, como a gente fala em direito. Só pra tem como voltar antes, só para informar o artigo 240 do ECA, tá? Então, 4 a 8 anos, exatamente. A minha memória ainda tá boa. Cara, assim, então assim, tem que ser a vida inteira, então vai ficar a vida inteira.
Assim, não tem que ter conversa isso, entendeu? Não devia nem estar sendo debatido um absurdo desse. É muito, cara, é uma coisa que me revolta demais, assim, porque eu já tive esse caso no escritório que eu mandei, que eu obviamente recusei, mas isso é uma coisa que, outra vez, não atinge classe social. E é por isso que eu acho que, Não entre atinge. aspas, tem uma certa... Vou fechar meu olho aqui porque isso pode afetar alguém que eu conheça, me afetar, sei lá, alguém que estiver legislando sobre isso. Então é muito complicado isso, e por isso que eu achei sensacional esse vídeo do Felca, porque ele trouxe esse debate pro público a ponto de sensibilizar o presidente da Câmara para minutar um projeto de lei específico sobre isso. Então, Exato. cara, que isso continue no holofote da mídia, que a mídia não tire isso do holofote, até que, de fato, a gente tenha uma lei concreta e dura para punir esse tipo de infratores, esse tipo de criminoso. Exatamente. Vamos agora continuar falando sobre omissões paternas e maternas, mas num ambiente menos... num grau menor. Mais light. Sai agora uma nova lei no Espírito Santo, uma lei estadual, tá? Mas que eu achei curioso e que vale o debate, né? Onde pais poderão responder na justiça por filhos por agressão aos seus professores. Interessante isso, né? Traz um aspecto de proteção ao professor, visto que não é incomum vermos, novamente, né, vazando em redes sociais certos desrespeitos, agressões e ofensas aos professores que têm um cargo tão importante na sociedade, né? Essa legislação vale só para o Espírito Santo, mas endurece as punições e responsabiliza pais por atos de violência dentro das escolas. Sendo assim, a legislação vai abranger agressões físicas, verbais ou ameaças contra qualquer trabalhador da escola, ou seja, não é só professor, tá, gente? Pode ser coordenador, bibliotecário, B10, auxiliares. B10 é o quê? Inspetor? Não sei. I have no fucking idea. Enfim, em caso de ocorrência, é obrigatória a comunicação imediata à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sendo que a direção da escola deve registrar boletim de ocorrência, informar ao Ministério Público e afastar o agressor do convívio com a vítima, formalizando por escrito o caso no prazo de 36 horas. Além disso, o profissional agredido também vai ter que fazer o atendimento médico ao IML. Sendo assim, enfim, é um comportamento que fecha o cerco também, né, sobre a conduta dos pais também. Se é o famoso, né, se não educa por amor, vai ter que educar pela lei, né, cara? Mas eu tenho que ser técnico aqui também. Seja técnico. Eu não li a lei, até porque a gente não juntou aí na nossa pauta, mas eu não tive tempo hoje. Eu estou assim, inclusive, porque eu estava recebendo colchão novo, então eu trabalhei de casa. Mas eu não tive tempo para consultar essa lei especificamente. Mas todo assunto criminal, e aí o que diz que está criminalizando a conduta de um adolescente que seja, ou de uma pessoa que esteja na escola contra o professor, ela é uma matéria de lei federal. E aí quem deveria legislar seria a União. Então eu não sei se essa lei, porque outra vez eu não li ela, mas ela cai numa inconstitucionalidade. Boa. Assim, não estou desmerecendo a ratio legis, né? A intenção que a lei causou, sim. que foi de punir, obviamente, uma conduta criminosa, uma agressão e tudo mais, porra, legal, mas eu não sei se ela usou da forma legislativa correta. E aí, se ela não usou, ela corre o risco de ser declarada inconstitucional e, consequentemente, isso não vai adiantar de absolutamente nada. Então, a observância ao processo legislativo é muito complicado e tem que ter muita atenção. Eu não sei se o Espírito Santo consultou a sua procuradoria, como é que essa lei está escrita. Outra vez, eu não li, então pode ser que nem seja o caso dessa constitucionalidade. Mas o tema, como está na reportagem, o tema me parece ser de assunto da federal e, consequentemente, que deveria legislar seria a União e não o Estado do Espírito Santo. Mas, a ver os próximos capítulos, como é que isso vai ser interpretado. Posso até pegar aqui depois e dar uma olhada nessa lei para ver se eu estou falando alguma coisa que esteja descolada com a realidade dessa lei, especificamente dos artigos dela. Né? Vamos parar de falar um pouco desses... Vamos falar de negócio, cara? Falar de... Vamos. Só avisar o tema, só avisar a pauta. E até voltar, apesar de também ter tido ter virado meme, né? Ter um impacto ali nas redes sociais, bem mais leve que o assunto do Felca, graças a Deus. Mas mais pesado que aquilo também não tem como. Não tem como, né? Pelo amor... Não inventaram ainda, né? Vamos falar Já viu a treta do Vênus Podcast? Tem a ver com a gente também, fazer podcast. Eu vi a pauta, mas eu não estava sabendo até ler a pauta. Cara, isso é maravilhoso. Imagina você, Pedro e Regina.
você é um advogado que não tem um podcast, mas tem um reconhecimento no mercado e você é convidado para participar do Manda pro Jurídico. Sei lá, Manda pro Jurídico. Manda pro Jurídico Talks. Manda pro Jurídico Talks, exato. E aí você fala, olha, eu gostei disso aqui, eu vou participar. E aí o assessor fala, então beleza, eu vou te mandar o briefing. E você fala assim, não precisa, eu conheço o Manda pro Jurídico, não tem problema. Você vai lá, senta na mesa, não tá Pedro e Natália nem Rodrigo. Aí você começa a estranhar. Fala assim, ué. E aí, quando você me entende, durante a gravação, até a Cília ficou preocupada aqui. Durante a gravação, você entende que você não está no Manda pro Jurídico Podcast, está no Manda pro Jurídico Talks. Pedro e Regina, até em que momento o Manda pro Jurídico Podcast deu mole em ceder, em abrir esse espaço, né, para um uso parasitário de marca? Vamos lá explicar isso também na ordem, questão técnica e na ordem prática, como é que funciona. Quando você vai registrar uma marca, você faz lá o procedimento, paga as taxas, deposita o seu pedido e tudo mais, obviamente com os requisitos legais lá, só que o INPI, ele não concede o registro online ou imediato. Em regra, isto demora algo em torno de 1 a 2 anos. Sim. Para você conseguir o registro da sua marca. E a partir daí, do concessão, na verdade, a partir do depósito, enfim, mas enfim, vamos dizer, a partir daí, da publicação na Registro de Propriedade Intelectual, RPI, é que você, a grosso modo, pode opor a criação de marcas que possam trazer confusão à sua. O Manda pro Jurídico passou por isso. Fizemos a nossa marca. Toda vez que alguém agora quiser criar um podcast Manda pro Jurídico, na teoria, a gente tem que ser comunicado. O que acontece também na prática? Muitas vezes as pessoas não registram a marca. Então, se hoje alguém criar um Manda pro Jurídico Talks, se ele não entrar com um processo de registro de marca no NPI, por exemplo, a gente, em tese, não vai ficar sabendo. Obviamente, Sim. a gente pode pesquisar, ficar sabendo, notificar o cara e tudo mais, mas a gente pode não saber. E ele pode continuar o podcast dele, que foi mais ou menos... Pode ter sido isso que aconteceu nesse caso. A pessoa criou, não registrou a marca do Talks, eu não sei qual que veio primeiro. Não, o primeiro, que aí trazendo o caso concreto aqui, né, que a gente trouxe aqui um paralelo imaginário, né? O Vênus Podcast, um podcast com bastante abrangência, que é do Grupo Flow, inclusive, né? Um podcast bem grande, foi fundado em 2021, né? Então, já tem bastante tempo, né, de pista, digamos assim. E em 2024, o Venus Day Talks foi criado com foco em conteúdo sobre saúde da mulher, família e maturidade feminina, contando com um pouco mais de 8 mil inscritos no YouTube. O Vênus tem muito mais que isso. O Vênus original, né? Diante disso, a adoção de um nome idêntico do podcast pré-existente, ainda que acrescido de termos genéricos, né, que a gente brincou aqui, né, do Talks e do podcast, pode configurar concorrência desleal nos termos do 95, inciso 3 da Lei de Propriedade Intelectual. Isso, trazendo aqui da nossa rotina, né, Pedro? Foi uma das primeiras coisas que a gente quis fazer. A gente fez a nossa marca antes da gente ter feito o nosso CNPJ, pra você não saber. De tão importante que a gente considerou a marca mesmo. Primeiro porque o nome é bom pra cacete. Sim. Que todo mundo elogia o nome que a gente deu pro podcast. E a gente falou, cara, a gente não pode perder isso. E segundo, porque a gente queria justamente, entendendo que a gente tinha uma ideia de longo prazo aqui, a proteção das nossas identidades marcárias era muito importante. E o que o caso do Vênus traz é que esse tipo de erro está totalmente, digamos, sujeito a acontecer com grandes grupos de comunicação, como é o caso do Grupo Flow, que apesar de ser independente, digamos assim, né, não está vinculado a alguma televisão, é gigantesco. Tem mais audiência que muitas televisões no Brasil hoje em dia, né, cara? Pois é, e aí volta naquilo que a gente estava falando aqui, explicando no começo, que eu estava explicando no começo. Foi registrado, não foi? Porque assim, você criar o canal com aquele nome, o YouTube lá, ele não faz essa verificação, ele não faz essa checagem, ele não entra nesse mérito. Não. Até porque o Vênus do Flow foi registrado, tem a marca registrada, não foi? Quando que ele deu entrada no pedido da marca? A gente também não sabe. E assim, provavelmente ele tem a marca registrada, tudo certinho. Provavelmente já existia esse registro dessa marca ao tempo que o segundo Vênus, por exemplo, o segundo canal Vênus foi criado. A gente parte desse pressuposto de que sim, porque o Flow é muito grande, deve ser profissional, deve ser profissionalizado lá os processos dele. Mas fato é que a criação do canal existiu.
Fato é que a criação desse canal já tem 8 mil inscritos, por exemplo, como você estava falando. Pra vocês terem noção, manda pro jurídico, hoje em dia a gente tá chegando em 13 mil. Quer dizer, 8 mil já é um número, na minha opinião, bastante relevante, assim, pensando em nichos, né? Então, assim, a criação do canal, ela foi feita, ela existe, e agora vai ser uma questão de disputa judicial, porque se não houver um acordo entre as partes nesse sentido, e se que a parte lesada, nesse caso seria o Vênus do Flow, né? Porque a entrevistada foi achando que era o Vênus do Flow e era o segundo Vênus, vamos dizer. Não, engraçado que depois as meninas do Vênus original chamaram a convidada para poder participar, então, até aproveitar o hype, né, da conversa. Se eles se sentirem prejudicados, naturalmente eles têm ação conforme versa o artigo muito bem lido pelo Rodrigo na Lei de Propriedade Industrial. Então, existem medidas judiciais que você pode tomar. Preventivamente, não necessariamente você vai ficar sabendo porque essa questão de ordem prática que eu falei, porque o registro no Brasil, ele não é, infelizmente, o processo é bem demorado. E aí pode ser que existam essas questões de ordem prática que você acaba não conseguindo observar e dando essa confusão. Pois é, e apesar, gente, de não estar registrado em marca justamente o Vênus original, né? É importante falar que no artigo 129 da própria LPI, o criador da marca, né, o primeiro, né, tem garantia de uso. O direito da marca não vai se limitar apenas ao registro formal, mas também à notoriedade e ao uso efetivo da marca dentro do mercado. Gente, são 2 episódios, são 2 projetos em que há o comando de figuras femininas fortes, chamados com o mesmo nome. Me parece claro que está havendo essa concorrência desleal, esse uso parasitário de marca, contrafação, podemos considerar também, Pedro? Cara, isso é muito legal, assim, pra quem tiver curiosidade de ver esses temas, e que for do direito, obviamente, né? Cara, vai na Justiça Federal, porque é onde vai ser julgada essa questão, porque envolve o NPI, então obrigatoriamente isso vai ser tratado na Justiça Federal. E acompanhe julgamentos. Assim, os julgamentos são públicos, eu acho que você vai ver ali na prática todos esses temas sendo abordados e discutidos, como uma parte defende, como outra defende. Então, eu já vi julgamentos desse esperando o meu, por exemplo. O último que eu vi foi sobre essa questão essas clínicas de depilação, que usavam o Depil. Então, depil alguma coisa, depil outro, aí uso parasitário. Todos esses temas que a gente abordou aqui, julgando no tribunal. Então, isso é muito legal pra quem for do direito, tiver essa curiosidade. Até pra quem tá meio, tipo, porra, que ramo eu vou, isso me interessa. Eu muito acho legal. Cara, acho muito interessante. Cara, vai na Justiça Federal, vai na segunda instância, vê quais são os julgamentos, pega a pauta e, cara, acompanha lá que é legal de ver. Inclusive, os debates. Pois é. E, bom, só para acho que finalizar o nosso programa, inclusive também, esse assunto, naturalmente, isso é um sinal, assim, de certa forma, até do nível de imaturidade do mercado, de certa forma, ainda de comunicação digital, né? Está falando ali que o boom se deu na pandemia, então são 5 anos. Eu cada vez mais estou achando já que a gente tem que parar de usar, na maioria das vezes, o argumento do impacto da pandemia. Hoje em dia já temos mais tempo fora da pandemia do que ficamos nela, pós 2020. Mas, de qualquer forma, são 5 anos ali de boom desse mercado. Então, entendo que isso é mais um sinal. Eu tenho certeza agora que as marcas vão pensar novos projetos vão pensar 2 vezes antes de querer fazer um uso parasitário de marca. Então, o Manda Pro Jurídico acabou sendo blindado pelo próprio Vênus Podcast. Obrigado, Vênus Podcast, porque senão se virar meme, a gente vai poder abordar, assim como vocês abordaram, com muita sabedoria, inclusive, eu achei. Legal. Não mandaram para o jurídico, ou mandaram e agora vão ter que mandar novamente para poder sanar esse problema aí. Exatamente. Né? Eu acho que é um mole que, porra, eu não esperava do Flow, né? Flow, para mim, parece um grupo tão já profissionalizado, né? E possivelmente o mais profissionalizado, né? E deu um mole desse. Enfim. Pedro e Regina, considerações finais ao conteúdo de hoje? Cara, eu tô gostando muito dessa dinâmica nova que a gente fez nos últimos episódios e no de hoje também, de trazer assim, uns casos práticos, vai assim, tratando bem na raiz do problema mesmo os casos. Acho que é uma abordagem meio diferente que a gente está trazendo na pauta.
E eu assisti, inclusive, o nosso último episódio já pelo YouTube. Cara, eu achei... Eu gostei do episódio, tô gostando. Tá ficando bom. Depois de 160, né? Tem que ficar bom. Comenta aí se estão gostando desse formato desse jeito aí também, né? Rapaziada, então tá, estamos encerrando aqui mais um Manda Pro Jurídico Podcast. Se você curte, se você gostou do nosso conteúdo, vou pedir pra vocês darem um like. Se vocês têm alguma consideração, se vocês pensaram alguma coisa enquanto nós falávamos, põe o que vocês pensaram no comentário, poxa. Por que não? É isso, sente gerou alguma coisa. Raiva. Fala, tô com raiva de vocês. Esse ruivo de Flamengo, sabe o que fala. Pode botar isso também. O cara de bigode, de vez em quando, acerta alguma coisa. Pode falar também. E se tiver crítica também, pode criticar. Estamos aí, aqui na grande batalha da internet, aqui dispostos também a ouvir, inclusive, feedbacks construtivos, como ouvimos da última vez, né? Qual? Falam que eu talvez interrompendo muito. Ah, é? Não vi, não. Mas faz parte também, tá tudo certo. Tá tudo em casa. Não temos polêmicas internas. Dentro do jogo ali, tá tudo certo, gente. E então é isso, pessoal. Pra qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Manda pro Jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem. Ah, e entra no Clube do Manda. Valeu.